amigos telespectadores da Rede Vida de Televisão do programa O Pão Nosso de Cada Dia. Meditação ao alcance de todos em meu site pessoal, gentileza da Rede Vida de Televisão. O autor da carta de João traz-nos dois conselhos que são valiosos. Em primeiro lugar, afirma-nos ele que existe um pecado que não conduz à morte, mas existe também um pecado que conduz à morte. Os do Testamento conhecem estas duas realidades. Os sinóticos falam de um pecado imperdoável contra o Espírito Santo. Na verdade, existem aqueles que pecam por ignorância culpável. Existem aqueles que pecam por fraqueza. Existem aqueles que pecam por hábito arraigado. E existem aqueles que pecam bem. Estes são os mais graves pecadores, quase que por um gosto maligno de realizar o mal ou de fazer o mal a outras pessoas. Imaginem, por exemplo, traficantes de drogas capazes de assassinar quem quer que seja ou obstacule a sua ação. Se pode chegar, e isto é gravíssimo, a um ponto em que, não da parte de Deus, mas da parte do pecador, a conversão se torne praticamente impossível, porque tão arraigado no mal, tão arraigado no pecado, não tem nenhuma abertura para Deus e Deus não o pode salvar, deixando de lado a sua liberdade. Em segundo lugar, o evangelista nos diz que aquele que nasceu de Deus não peca. Mas é mesmo verdade? Nós todos nascemos de Deus pelo batismo. E não é verdade que pecamos? Então o texto deve ser reformulado, ele deve ser mais bem explicado. Quem nasceu verdadeiramente de Deus possui um princípio divino em si, possui uma espécie de semente divina em si que não o leva a cometer o mal. Se o mal existe na nossa vida, ele não é parte da nossa natureza, ele não é necessário como o ar que respiramos, ele é uma excrescência, ele é um corpo estranho naquele que afirma ter nascido de Deus, mas vive no pecado. É uma verdadeira contradição. Quem, pelo contrário, se deixa conduzir por Deus, e na medida em que se deixa conduzir por Deus, nesta mesma medida se torna impecável. E alguns textos do Novo Testamento, como esta carta aqui, tratam da impecabilidade do cristão. Atenção, não falo de uma impecabilidade teórica, porque teoricamente todos nós podemos pecar até o momento da morte. Mas de fato, praticamente, aquele que se entregou seriamente a Deus, elimina o pecado de suas vidas. Seria um absurdo imaginarmos que São Francisco de Assis pecasse todos os dias. O mesmo acontecesse também com Santa Teresa de Jesus ou Santa Teresa do Menino Jesus. Praticamente o pecado desaparece e a impecabilidade do cristão deixa de ser um apanágio da vida eterna para ser algo de dinâmico que já acontece neste mundo. Estas pessoas já neste mundo estão de tal modo purificadas que querem apenas Deus, se satisfazem apenas com Deus, e as melhores opções que este mundo oferece não lhes dizem mais coisa alguma. Tão atraídas estão por Deus.
essas pessoas são impecáveis. E isto não é graça mística concedida a 3 ou 4. É o desabrochamento normal de uma vida cristã que se leva a sério.